A Organização dos Estados Americanos condenou a invasão da Embaixada do México em Quito. Todos os países do continente foram favoráveis ao texto, com exceção do Equador, que foi contrário, e de El Salvador, que se absteve. Além de condenar energicamente a invasão das instalações, a resolução repudiou os atos de violência perpetrados contra a integridade e a dignidade do pessoal diplomático da missão mexicana. O texto se refere à ação que ocorreu na sexta-feira da semana passada, quando policiais entraram no prédio para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. O político foi condenado 2 vezes por corrupção. Como resultado da invasão, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador. E quem vai comentar, então, os últimos desdobramentos dessa crise entre México e Equador é o diplomata e professor Paulo Roberto de Almeida. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer falar com os espectadores da Record News. Paulo, o que significa, então, na prática, essa condenação da OEA em relação aí à invasão da Embaixada do México lá em Quito? É uma medida extrema, digamos, a condenação de um país pela Assembleia Geral lá da OEA, mas ela se justifica pelo caso extremo de invasão de uma sede diplomática de um país estrangeiro, um país aliado latino, né, com o qual existem acordos, mas na medida em que essa ação se fez, é preciso reconsiderá-la. E a OEA não apenas condenou a ação, como deveria, mas incitou ou instruiu os países a procurarem uma solução diplomática, ou seja, a retomada de relações. Caberia ao Equador se desculpar pela ação que fere todos os princípios do direito internacional, inclusive uma convenção sobre o asilo diplomático, né? Os países latino-americanos são conhecidos por turbulências, golpes de estados, interrupção de governos, e o governo que entra acaba perseguindo os dirigentes do governo passado, e muitos deles se refugiam em embaixadas, né? Você tem casos de dirigentes que ficaram, às vezes, anos numa embaixada antes de receber um salvo-conduto. Tudo isso é regulado por uma convenção da OEA. Já havia uma convenção nos anos 30 e agora uma mais recente, que está em vigor, uma convenção da OEA de 1954, da qual ambos são signatários. Tanto México quanto Equador são signatários, ou seja, o Equador rompeu os princípios consagrados no direito internacional ao invadir um local estrangeiro, seja a residência, seja a chancelaria de um país estrangeiro. Agora, cabe dizer também que o embaixador do México atuou contrariamente ao espírito dessa convenção, porque a convenção é muito clara no seu artigo 3º, a concessão de asilo se refere à perseguição política, crimes políticos, digamos assim, e não é lícito conceder asilo, diz o artigo 3º, a pessoas que, seja solicitantes, seja condenadas já, foram objeto de uma condenação formal pelo tribunal do país. Então, o embaixador mexicano não poderia contrariar a convenção de asilo diplomático concedendo abrigo, digamos, a um perseguido pela justiça e condenado 2 vezes, e parecia que seria condenado uma 3ª vez num processo em curso. Ou seja, o México errou, o embaixador mexicano errou, mas o Equador errou muito mais ao invadir com as suas forças policiais os locais da embaixada. Professor, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria fazer uma última pergunta. É comum a gente ver crises diplomáticas entre 2 países. Nesse caso específico, ela pode ser ampliada, outros países entrarem nisso, ou isso vai ficar justamente entre Equador e México, que vão romper relações e sabe-se lá quando vão retomar essas negociações e essas relações? Isso vai depender muito da resposta do Equador. A condenação da OEA é muito clara, muito explícita, mas ela convida ambas as partes a encontrar uma solução. Se o Equador reincidir na sua recusa em pedir desculpas, porque ele deve pedir desculpas, outros países podem considerar retirar provisoriamente seus embaixadores, denotando, portanto, um descontentamento com a atitude do Equador, que é claramente contra o direito internacional. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Até mais. Boa noite, Renata. Boa noite, professor.